Feche seus olhos, estenda suas mãos aqui para frente. Ore por mim, peça para que Deus possa falar contigo nessa noite. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Você pode permanecer com seus olhos fechados, sentado ainda, levantar suas mãos aos céus por alguns instantes. Adore Ele por alguns instantes. Eu sinto a presença dEle fluindo nesse lugar. De uma forma tão suave, tão branda, como uma brisa suave. Ah, Espírito Santo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Que essa presença possa tocar agora a sua mente, o seu coração. Você, homem e mulher que entrou aqui aflito, oprimido, essa paz começa a entrar no seu coração, na sua mente agora. Talvez você sinta o desejo de chorar, deixa fluir. Talvez você sinta o desejo de ficar calado, não importa, deixa o Espírito fluir. Talvez você sinta o desejo de falar algo, deixa fluir. Mas eu oro para que o Espírito Santo possa tocar agora cada mente e cada coração. Que essa paz que excede todo entendimento possa tocar a sua vida, possa abrandar, acalmar o seu coração, aquietar a sua alma. Ao sair de casa você disse: Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E Ele vai falar contigo nessa manhã. A verdade, Ele já está falando contigo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por sua doce presença. Te agradeço por sua doce presença. Te agradeço por sua doce presença, Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Levi, dá um pouco mais de retorno para mim, por favor.
Verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, portanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Portanto, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando os fizeres sair do povo do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Amém? Esse texto diz a respeito de um momento que Moisés estava no deserto. Na verdade, Moisés fugiu do Egito para este lugar, para não ser morto por Faraó, porque ele tinha matado um egípcio, amém? Todo mundo sabe disso? Ok? Tudo que nós vamos falar nessa noite vai tocar nesses pontos, mas eu não podia ler tudo, senão não daria tempo, ok? Mas preste atenção. Eu comecei por esse texto, porque nesse momento Deus fala com o homem, Deus fala com Moisés, a respeito de um povo que estava sofrendo, que estava cativo. O povo de Deus estava aprisionado há aproximadamente 450 anos.
E a Bíblia diz, nos versículos que nós lemos aqui, que Deus ouviu o clamor do seu povo. Amém? Quantos creem aqui que Deus ouve o clamor do seu povo? Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus falou com Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés já tinha passado por algumas coisas aqui, ele já tinha fugido e etc. Só que se você for avaliar o que Moisés estava vivendo naquele lugar, era cômodo, não era ruim. Por quê? Veja só. Ele chegou ali sem nada. Ok? Fugitivo. Daqui a pouco, a primeiro passo, como ele não tinha o que fazer, ele arrumou uma mulher, porque dali pra frente ele ia ter o que fazer. É brincadeira, gente. É brincadeira, vai com calma. Dali pra frente ele arrumou uma mulher. Depois disso ele teve filhos, ok? Consecutivamente ele também estava trabalhando. Amém? A primeira coisa que um sogro quer fazer para um genro desempregado é arrumar um serviço. Não é isso, gente? Pastor, de onde o senhor tira isso? Da Bíblia. Ó. Foi lá, vai cuidar lá das coisas, não é assim? Cuidava do que Moisés cuidava, gente? Moisés, vai aprendendo que a sua hora vai chegar, viu? Não tem para onde fugir. O povo ficar zoando comigo aí. Mas quem tem filha, põe a barba de molho, viu? Enfim. Ele já estava vivendo uma nova vida. Ele estava construindo uma família. Ele estava construindo uma história. E aí no meio de tudo isso, ele tem uma experiência com Deus. Deus fala com ele e diz, ó, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E é você que vai lá para livrar o meu povo do cativeiro. Gente, isso não é tão simples assim. Isso não é tão simples assim. Tem coisa na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente não consegue entender. E deixa eu te falar uma coisa, talvez isso te entristeça, mas tem coisa que você nunca vai entender. E ainda vou dizer mais, porque tem coisa que você não pode e Deus não quer que você entenda. Por quê? Porque a partir do momento que eu e você, nós começamos a entender algumas coisas, nós saímos do âmbito de confiança, nós saímos do âmbito de espera, e o relacionamento com Deus, a vida com Deus, ela tem que ser fundamentada na fé, que gera perseverança, que me faz esperar, que me faz confiar, sem entender. Como assim sem entender? Tem coisa que não faz sentido. Para quem não conhece a nossa história, eu quero usar isso como exemplo, porque eu já me questionei. Nós ficamos aproximadamente 10 anos aqui em Carapicuíba. Eu acho que é isso, gente, se eu errar nas datas depois, porque pode ser que você fique somando e falar, dá mais, mas é fictício os números. Eu fiquei aproximadamente 10 anos aqui pastoreando. Deus nos deu uma palavra numa conferência. Veio um doido lá de Itajaí, que a gente não conhecia, no ano de 2009. Não, é 2008, tá vendo? E falou, ó, Deus vai levar vocês para outro lugar. E ele dizia assim, ó, ele não conhecia a gente, nós nunca tínhamos visto ele. Ele colocou a mão na minha cabeça e na cabeça da pastora, e ele disse, eu vejo homens, ou melhor, eu vejo jovens
hoje. Mas para amanhã eu vejo homens, eu vejo mulheres, eu vejo igrejas se abrindo. E eu aqui numa igreja servindo o nosso pastor e pastoreando os jovens, o que eu sempre fiz com muito amor. Osso que eu nunca quis largar. E aí Deus vem dizendo que nós íamos para outro lugar. A princípio é tudo muito confuso. Quando passa 2 anos, no meio de algumas questões que eu não vou entrar em tanto detalhes, senão a gente vai ficar o dia todo aqui. E é almoço, não é janta, amém, gente? Alguém pode dizer amém? Dois anos depois, nós estávamos pegando toda a nossa mudança e indo para registro. Algo que não fazia sentido nenhum. Pastor, por quê? Na época eu morava de favor, em cima da casa do meu pai. Quem mora aqui no quintal do pai e da mãe aqui? É bênção também, né, gente? É bom que não precisa pagar aluguel. Só deixa eu te falar uma coisa, baseado em experiência própria, não é te julgando, é bênção por um tempo. Deus tem algo maior para você. Amém? Permita com que essa semente se torne uma árvore que dê muitos frutos. Amém? Só que eu não pagava aluguel aqui. Eu saí daqui, fui para registro para morar numa casa de aluguel. Tem lógica isso, gente? Não faz sentido. Conversando com um casal que o Donizete e a Vanessa, que conhecíamos lá, que na época o Donizete estava desviado já há mais de 17 anos, se eu não me engano. Mais de 10 anos, vamos pôr assim para não aumentar muito, né? Mas se eu não me engano é isso. E conversando com eles, eles falaram, não, vocês vão achar casa fácil no centro da cidade. Nem de carro vocês vão precisar, não vão gastar combustível. Resumindo, não achamos casa no centro da cidade. A casa mais próxima que nós achamos estava a 10 quilômetros de distância. Só que minhas filhas já tinham sido matriculadas no centro da cidade. Presta atenção nisso. Eu só quero que você seja espiritual e não compute isso de uma forma carnal, amém? Mas veja só. Na época nós recebíamos mensalmente de algumas pessoas da igreja, de algumas igrejas, ou melhor, 2 igrejas que nos abençoavam, uma oferta de R$ 1.300. Amém? Quem quiser abrir a calculadora pode abrir agora. R$ 1.300. Aí nós fomos para lá para pagar um aluguel de 650. Você não vai gastar combustível, você ainda se vira. Só que a distância para levar as meninas e buscar para a escola, com um cadete 1.8, 97, alguém sabe o que é isso? Quem não sabe, que Deus te livre. Brincadeira, gente. Era o que Deus tinha para nós naquele tempo. Eu ia para lá sem carro, na verdade eu ganhei esse carro. Esse carro foi semeado na nossa vida porque eu ia sem carro. Até isso eu tive que fazer, gente. Como eu tinha uma vida planejada para pagar algumas coisas em parcelas, eu tive que vender carro, vender tudo que eu tinha para quitar e ir sem dívida, olha só. Aí com isso eu tive que vender o carro que eu tinha. Eu tinha um Golf na época. Tive que vender para ir sem dívida. Resumindo, tudo isso é retroceder. E aí lá, R$650 de aluguel. O primeiro mês fui levando minhas filhas para a escola. Fiz o cálculo no fim do mês, eu gastei R$800 de combustível. Quanto que dá alguém aí, gente? Me ajuda. Hã? 1.000? Mas eu ganhava 1.300 de oferta. E detalhe, meu pastor falou, você não vai trabalhar fora lá. Você vai ficar integral. Pastor, você consegue explicar isso? Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele assim, tem lógica isso aí? O que eu quero que você entenda
que eu também não entendia, é que Deus não quer que você entenda. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nós começamos a viver algumas experiências de fé lá que eu nunca tinha vivido na minha vida. No primeiro mês que eu estava lá, o meu irmão trabalhava com um rapaz e ele falou um pouco do que tinha acontecido. Ele era um empresário, tinha um escritório. E esse cara falou para o meu irmão: opa, eu acredito que eu tenho que semear na vida do seu irmão. Eu vou mandar R$500 para ele todo mês. Eu não sabia nem quem era esse cara. Um certo dia, nós decidimos fazer um evento de casais lá. E a gente sempre muito xarope, doido, a gente não quer fazer as coisas de qualquer jeito, quer fazer tudo com excelência. Nós vamos fazer o baita do jantar, não vamos cobrar nada e vamos chamar o povo e vamos. E fizemos um jantar. Depois de um tempo, já que estávamos lá, fazendo culto na garagem da minha casa. Nós não temos dinheiro, o que nós vamos fazer? Passa no cartão, Deus proverá. Gente, chegou uns 3 dias antes da fatura, eu andava no quintal e falava: meu Deus, até agora o maná não desceu. Será que ele desceu, derreteu e eu não vi? Eu fui para o quarto orar e eu falei: Deus, será que eu fui carnal? Daqui a pouco eu recebo uma ligação. Aí eu olhei um amigo meu, fui atender ele. Maninho, tudo jóia, um amigo, pastor Rogério. Mano, é o seguinte, aconteceu uma situação intrigante agora e eu precisava ligar para você. Falei: o que aconteceu? Uma mulher, ela é vendedora. Ela falou que fez uma venda e Deus falou para ela que ela tinha que dar uma oferta dessa venda. Só que essa oferta não era para mim, só que era para ela ligar para mim, porque eu sabia para quem era. Gente, você já viu isso? Telefone sem fio? Ainda meu amigo falou assim: ela liga para mim para pedir uma indicação para dar oferta para outra. Aí ele falou: na hora que ela disse que eu sabia quem era, para quem era a oferta, Deus disse: é para ele. Ele falou: mano, manda a sua conta, eu não sei quanto que é, mas eu tenho certeza que deve abençoar você. Eu falei: rapaz, com certeza. E voltei a orar. Na época não tinha Pix. O Banco Itaú era no centro da cidade, 10 km de distância. Eu não tinha combustível para ficar indo. Então eu tinha que esperar no outro dia, levar as meninas para ir para a escola. Aí quando eu levei para a escola, eu passei no banco. A hora que eu tirei um extrato, e nós tínhamos gasto mais ou menos 1.000, parece que 1.400 e pouco, uma coisa assim, no jantar. A pastora quis comprar talher, quis comprar prato, quis comprar não sei o quê, quis comprar não sei o quê. Ela tinha que ter 2 tipos de mistura, não sei o quê. Foi um dinheiro, gente. E era que eu acho que 20, 30 pessoas. E a fatura lá. A hora que eu cheguei no caixa eletrônico e tirei um extrato, a oferta que a mulher tinha me mandado era de R$1.500. Eu não sei até hoje nem quem é essa mulher. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Existem coisas que Deus te falou que não faz sentido. Mas não é para fazer sentido, você só precisa reconhecer a voz dele, submeter a voz dele e caminhar debaixo da direção que ele te dá. Deus foi lá e trouxe uma palavra para Moisés e disse: ei, você precisa ser uma resposta. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando Deus começou a falar para nós que era para nós voltarmos de registro, olha só o contexto. Depois de alguns meses lá, já que eu comecei a contar, eu vou contar direito, né?
Eu orava, gente, falava, Deus, me dá uma casa, me dá uma casa. E eu orava, Deus, me dá uma oportunidade. Procurei algumas coisas, não consegui aqui. E eu tinha orado no encontro, falado, Deus, me dá uma casa até 30 anos. Isso eu já tinha falado, não tinha? Tudo que eu penso é só isso, eu vou continuar te amando independente disso. Depois de alguns meses lá, gente, surgiu uma oportunidade de comprar. É só para explicar algumas coisas que o pastor Marcelo às vezes fala que tem 2 terrenos. Aí, depois de alguns meses lá, apareceu uma oportunidade de comprar um terreno. Aí eu pergunto para você se você compraria ou não. R$1.000 de entrada e R$136 por mês. Alguém compraria aqui? Até eu que sou mais besta. Como eu sou mais besta, eu comprei. Brincadeira. Gente, os R$1.000 eu não tinha para dar de entrada. Os R$1.000 de entrada eu ganhei de oferta. Pronto. Pastor, o que isso quer dizer? Eu passei 20 e poucos anos aqui perseguindo a minha casa própria. Só que a sua casa própria, aquilo que você tem buscado, está dentro do propósito pelo qual Deus te chamou. Não é da forma que você quer. Eu só entendi isso lá. Eu falei, puxa vida, tantos anos tentando comprar um terreno lá e não conseguia. Chegou aqui Deus. Amém. E o terreno ficou lá, eu fiquei pagando ele, não tinha condições de construir. Depois de um tempo nós mudamos para mais perto do centro da cidade. Deus começou a se movimentar. E todos os anos o pastor falava, filho, você não acha melhor você voltar? Eu falava, pastor, se Deus me der uma direção, eu volto. E isso foi perdurando. Quando foi uns meses antes de nós voltarmos, a mulher pediu a casa onde nós estávamos morando. E eu comecei a procurar a casa e não achava a casa no valor, os valores estavam todos acima. Gente, olha que loucura. Pastor, hoje é dia de testemunho? Eu não sei, o esposo está aqui. Não sei. Mas eu creio que isso há de acrescentar na sua fé, amém? E aí, no fim de ano, eu falei com a pastora, eu falei, amor, será que é tempo mesmo e a gente não percebeu? Deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento a gente já estava mais ou menos como Moisés. Registro já era o nosso lugar. Já era a nossa cidade. Eu olhava para minhas filhas e aí eu ficava muito mais feliz, porque eu via elas tendo uma infância que eu tive, que aqui hoje é praticamente impossível ter. Sabe aquela infância de correr com um catarro no nariz? Não, é brincadeira. De você jogar bola na rua, brincar de taco. Alguém teve essa infância? É fácil hoje os nossos filhos viver hoje? Isso não é, gente. E lá elas brincavam disso, gente. Elas faziam até fogueira, tinha espaço para fazer fogueira. Assavam banana, assavam batata. A rua onde nós morávamos, ela era uma rua de terra. Eu falava, puxa vida, é o melhor lugar para criar minhas filhas. No começo foi difícil, porque lá não tinha shopping, aqui o nosso rolê era shopping. Nós tivemos que mudar o nosso rolê. Nosso rolê começou a se tornar cachoeira, rio, praia. O que é melhor, gente? Cada um. Mas nós estávamos gostando de certa forma, da vida que nós vivíamos, por mais que sentíamos falta dos nossos pais, dos meus sogros, que nós não tínhamos saído de perto nunca, sempre perto, mas aquele lugar já era nosso lugar. E aí nesse fim de ano, a mulher pediu a casa, deu 3 meses. Falei, meu Deus, e agora? Falei, amor, vamos orar. Se a gente entender que é de Deus, talvez tudo está direcionando para isso. Falei, só que
Nós temos uma opção. Ou Deus vai abrir uma porta de uma casa de uma forma milagrosa, porque naturalmente já não tem mais o que fazer. Eu já procurei em todos os lugares. Ou Deus vai nos dar a condição de construir nossa casa, sem que a gente fale nada. Se Deus fizer, a gente entende que a gente precisa continuar aqui. Amém. E viemos no fim de ano para uma conferência que ia ter, eu não lembro se era pastor Heber, Suzano, eu sei que era. Quando foi no sábado à noite, a gente já estava sendo rejeitado, todo mundo, ninguém queria sair com a gente. Brincadeira, gente. De uma forma diferenciada. Toda vez que nós víamos para cá, o pessoal sempre queria sair, comer alguma coisa, mas naquele sábado ninguém chamou a gente para comer. Falei, rapaz, beleza, vamos embora. A hora que eu estava saindo da igreja, um casal falou assim, mano, você vai para onde? Eu falei, cara, até agora ninguém me chamou. Eu estou aí largado no mundo, isolado, abandonado. Ele falou, vamos lá para casa jantar. Opa, gente, falou de comida para crente. E estamos lá comendo um franguinho frito, minha. E ele falou assim, mano, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está pensando em comprar uma casa, alguma coisa, um terreno, alguma coisa assim? Aí eu olhei para ele e falei, por quê? Não, cara, você pode me responder? Eu falei, posso. Ele falou assim, e aí, você está querendo? Ele falou, falei, na verdade eu tenho um terreno, cara. Ah, você tem um terreno? Eu falei, tenho. Ele falou, por que você não construiu ainda? Eu falei, Deus ainda não proveu o cordeiro. Ele falou, é. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, eu pago aluguel, tudo, a gente tem um valor. Hoje, o que tem entrado, que a gente já estava com um salão lá, já estava com a igreja. O que tem entrado na igreja, a gente comprou som, investiu na igreja. A igreja também não tem condições de nos ajudar em nada. Então eu vivo da oferta que vem de lá. Então é tudo justo. Ele falou assim, mas se alguém pagasse o seu aluguel? Ele falou, falei, ó, se alguém pagasse o meu aluguel, eu pegaria o valor do aluguel, investiria, construiria o que desse com o valor do aluguel. Aí ele falou, pronto, tá feito. A partir do mês que vem, eu pago o seu aluguel. R$650 por mês. Falei, uau, que benção. Mas depois eu falei, rapaz, dá para fazer muita coisa com 650? Fizemos uma lista, eu chamei o pedreiro cobrou o valor, uma parte, eu peguei o valor, e uma parte eu financiei no cartão, e começamos a construir, de uma forma muito doida. Acho que a construção levou aproximadamente 2 meses. Aí chegou no ponto de laje, a gente não tinha dinheiro para bater a laje. Deus levantou pessoas para ofertar. Gente, foi acontecendo um milagre em cima do outro. Só que tem uma coisa interessante, que eu acredito que é pontual falar contigo. Na hora que ele falou para mim, assim, eu vou segurar seu aluguel. Ele falou assim, ó, deixa eu te falar o porquê disso. Eu falei, é bom você me falar para me entender, né? Você me chama me chama na sua casa, aí eu saio daqui, você vai pagar o meu aluguel? Ele falou, é. Olha só, gente, como isso é forte. Deus, ele não tinha casa e morava de favor também na casa do pai. Ele tinha tentado alguns financiamentos em algum lugar, não tinha conseguido. Não tinham aprovado. E ele falou assim, ó, Deus falou para mim que a minha casa, o meu apartamento, está escondido uma semeadura que eu vou fazer na sua vida. Você já viu isso, gente? Eu nunca tinha visto isso. Desse jeito, não. Eu já tinha ouvido falar dos outros, não na minha vida. Ele falou, ó, uma semeadura que eu vou fazer na sua vida, Deus vai me dar meu apartamento, minha casa. Eu falei, amém, se Deus falou. Gente, sei lá, 3, 4 meses depois, ele me liga falando, cara, eu precisava falar com você antes que todo mundo.
Eu voltei num lugar onde já tinha sido reprovado já a minha ficha, e eu não sei dizer como. Aprovaram minha ficha, eu comprei meu apartamento num lugar onde eu queria. O meu apartamento começa com um custo de 350 mil reais. Amém. Depois de 15 dias ele me ligou, ele falou: mano, eu preciso falar com você de novo. Eu falei: o que foi? Ele falou: ó, me ligaram, a construtora me ligou e falou que teve uma pessoa que desistiu de um apartamento de 3 dormitórios e eles querem me passar com um pequeno acréscimo na parcela para me ficar com um de 3 dormitórios ao invés de 2. E o imóvel dele de 300 e pouco foi para quase 500 mil e hoje está beirando R$1 milhão. Alguns meses depois isso aconteceu. Pastor, o que isso quer dizer? Tem coisa que não faz sentido. Só que quando eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo não ser só uma resposta para outros, mas eu começo a desfrutar de um novo lugar em Deus. Isso foi na vida dele, isso foi na minha vida. E aí nós construímos, depois eu termino toda essa questão. Quando nós acabamos a casa ficou legalzinha, bonitinha por dentro. Deus falou: agora vocês podem voltar. Aí a gente voltou. Aí deixou a casa lá e veio morar de aluguel aqui, gente. E depois eu continuo. Pastor, o senhor mora de aluguel hoje? Não. Amém? Depois eu continuo. É só para explicar a parte. Senão o pastor Marcelo fica me queimando aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu tenho até hoje foi Deus que me deu. Pastor, como assim? Eu nunca precisei levar nada de ninguém. Escute, você não precisa roubar nada, você não precisa tirar nada. Quando você tem um pai, quando você está dentro do propósito, Ele cuida de você. Só que quando nós voltamos de lá para cá, de registro, eu falava: Deus, que bagaceira é essa? Vai para lá, volta para cá. Deus, eu voltei de lá, veio 2 meninos comigo, o Danilo e o Alexandre. Alguns lá se perderam. Hoje a gente tem contato, que tem estado conosco também, o Donizete e a Vanessa em registro, que estão nos acompanhando com certeza. Outros casais foram, um casal foi para outra igreja, outras pessoas, enfim. Mas eu falei: Deus, o que é isso? Eu fui lá para ganhar só esse tanto de pessoa. Deus falou: escute, por isso que tem coisa que eu não te digo antes, senão você não faria o que eu queria. Porque o seu cálculo é diferente do meu. Deus me falou: se fosse por um, eu te mandaria para aquele lugar. Hã? Aí você fala: pastor, que absurdo a minha vida. Sabe o que é interessante? Quando o cenário muda, a gente acha bonito. Quando Abraão estava falando com Deus sobre Sodoma e Gomorra, a conta foi abaixando, não foi? E se tiver 10, não é isso? Então, para destruir a cidade, um só não. Agora Deus tirar uma pessoa de um lugar para resgatar outra em outra, também não pode. Não pode na nossa conta, no nosso cálculo. É por isso que tem coisa que Deus revela para nós e nunca vai revelar, porque os planos dele são maiores e muito mais altos que o nosso. Pastor, o que isso tem a ver com Moisés? Quando Moisés foi chamado, ele estava numa situação confortável. Só que ele seria uma resposta para uma geração escrava. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o lugar que você está é confortável, mas é importante que você entenda: Deus te chamou para ser uma resposta para uma geração que está escravizada. O lugar de conforto que Deus te levou, como assim? Eu aceitei a Jesus, minha vida mudou. Tá certo que nem tudo me vai bem, mas muita coisa melhorou. Este lugar de conforto não é para que você fique aí, mas é para que você receba algo de Deus e volte lá no Egito para salvar uma geração que está escravizada. E aí eu falava: Deus,
Gente, depois de 3 meses lá, pirado, orando todos os dias, 7, 8, 9, 10 horas por dia. Eu falei, Deus, o Senhor mandou 3 meses, a gente não conseguiu alcançar ninguém até agora. E teve um dia, 3 horas da manhã, bate alguém no portão, e eu fui atender essa pessoa. Falei para minha esposa, ó, eu vou sair, fecha o portão, se você ouvir algum grito lá fora, você chama a polícia. E eu saí. A hora que eu saí, um cara apontou um dedo no meu rosto e disse, assim te diz o Senhor, você está se perguntando se foi eu que te trouxe para cá. Você está se perguntando o que você veio fazer nesse lugar. Mas eu te trouxe para cá porque tem jovens, tem homens, mulheres, casamentos que precisam ser restaurados através da sua vida. De 3 horas da manhã, estava lá eu, acabado na rua, chorando. A hora que ele acabou de trazer a palavra, ele falou, queridão, como que é seu nome? Eu falei, ele falou, me perdoe te acordar essas horas, mas eu não consegui dormir. Eu falei, ah é? Que legal. Ele falou, Deus me mandou levantar, e eu não sabia nem para onde ia. Ele só foi falando, entra à direita, entra à esquerda, vai em tal lugar, para, a casa é essa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide ouvir a voz de Deus, você começa a ter experiências que você nunca teve. Ei, eu não estou contando história de outro não. Antes de eu falar com a minha esposa, pergunte para ela. Deixa eu te falar, Ele está vivo, Cristo ainda é real, e Ele fala conosco. Nós não estamos brincando de igrejinha, de se reunir aqui. Nós precisamos ser relevantes. Deus não nos chamou para ficar nesse lugar cômodo. Ah, pastor, o meu sonho era ter uma família. Que legal, você já tem. E aí? Pastor, o meu sonho era ter um filho. Que legal, você já tem. Pastor, eu queria ter um carro. O que você já tem e você ainda não respondeu aquilo que Deus te chamou. Não é porque tal pessoa, pastor, não olhou na minha cara. Pelo amor de Deus, amadurece. Criança que fica brigando porque o outro pegou o carrinho dele. O que é seu ninguém pode pegar, meu irmão. Se Deus te chamou, ninguém pode impedir. Só que Deus vai lá e chama um homem e fala, ó, não é só isso aqui não que eu tenho para você. Eu te tirei de lá para mudar a sua mentalidade, para que você pudesse voltar lá, para tirar eles de lá. Escute, Deus te tirou de alguns lugares, não foi só para você ficar bonzinho não, é porque Deus quer usar você como resposta para aqueles que estão lá. Só que é importante que nós entendamos isso. O lugar que às vezes nós estamos é cômodo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já recebi algumas palavras de Deus, e eu não quero com isso colocar em descrédito não, tá? Não olhe dessa forma, porque eu não me sinto um derrotado. Mas por diversas vezes, 5, 6, 7, 8 vezes, homens e mulheres de Deus colocaram a mão na minha cabeça e falaram assim, você vai ser um ministro de louvor, você vai gravar um CD, você vai correr as nações. Até agora isso não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou pouco me lixando com isso. Pastor, o senhor está ignorando o que Deus tem? Não. Se eu pudesse ser uma resposta para a minha geração, se eu puder tocar pessoas aqui dentro, se pessoas forem transformadas pela mensagem que Deus colocou na minha vida, por aquilo que nós carregamos, não importa se tudo aquilo vai acontecer ou não. Eu só quero ser uma resposta para Deus hoje. E amanhã Ele faz o que Ele quiser. Pastor, o senhor duvida de Deus? Não. Se Ele falou, vai cumprir.
Mas as minhas expectativas não estão simplesmente no amanhã. As minhas expectativas estão no hoje. Sabe por quê? Eu creio num Deus que não vai só fazer. Eu creio num Deus que está fazendo. E se eu ficar com o olho só naquilo que vai acontecer, eu perco o que está acontecendo. Não, pastor, Deus me chamou para ser um apóstolo, então eu não posso me envolver com algumas coisas. Deus não ignora o processo. Se você não decidir entrar pelo processo, se você não se permitir ir para o deserto de Midian, Deus não te leva de volta para o Egito, porque é lá que Deus vai te desprogramar. Tá certo que o processo não é maior que o propósito, mas Deus não ignora o processo. Você não é o processo, mas ele faz parte, porque o processo ele nos forja para vivermos o propósito. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus tirou Moisés do Egito, mudou a mentalidade dele. Sabe por quê? O povo era acostumado a viver debaixo de escravidão. Moisés tinha outra mentalidade, mas também tinha uma mentalidade egípcia. O povo era acostumado a viver baseado naquilo que eles viam. Aí Deus falou: eu vou tirar ele de lá, depois ele vai lá tirar o povo. Aí Deus leva Moisés e começa a tirar o povo do Egito. Amém? Só que aí surge uma dificuldade. O povo lembra de onde? Do Egito. Mas eles estavam morrendo de fome? Estavam ou não? A diferença é que a comida vinha de um jeito que eles não eram acostumados a ver. E esse é o nosso problema. E é isso que Deus quer desprogramar em nós. Você é acostumado, queridão, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia e depois bater no peito: eu sou o homem dessa casa. Cuidado, porque Deus quer ser o homem daquela casa. Melhor, Ele quer ser o Deus daquele lar. Era isso que Deus estava fazendo. Deus foi lá e pegou o povo e disse: vem cá, ó. Aí vocês são acostumados a receber tudo debaixo da escravidão. Agora eu vou levar vocês para um lugar que vocês não vão morrer de fome, mas quem vai dar comida sou eu, vai vir do céu. Aí já quebra o ditado que todo mundo diz: nada cai do céu. Maná vinha da onde, gente? Da onde, gente? Cuidado com o que você fala. Ninguém dá nada para ninguém. Cuidado com o que você fala, porque às vezes a pessoa que está do seu lado pode ser a resposta de Deus para você. Mas aí Deus inicia um processo com o povo. Eu não vou ler porque o tempo já está avançado. O tempo que o povo começa a viver no Egito, Deus começa a trabalhar a mentalidade deles. E dizer para eles: ei, não, esse lugar que vocês estavam vivendo, que vocês trabalhavam para comer, vocês eram escravos simplesmente para comer, não é o que eu tenho para vocês. O que eu tenho para vocês é um lugar que mana leite e mel. Pastor, mana leite e mel é um lugar de abundância. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus te chamou para viver em abundância, em todas as áreas. Pastor, eu não estou vivendo ainda em abundância. Então Deus pode estar trabalhando a sua mente, mas o que Ele quer é que você entre nesse lugar de abundância, em todas as áreas. Pastor, como assim? Em todas as áreas. O processo do deserto era para que Deus se revelasse para o povo. Como? Vocês querem comer, eu vou dar. Vocês querem beber, eu vou dar. Eu vou falar com vocês. Para de achar que é tudo debaixo de escravidão e trabalho. Eu vou cuidar de vocês. Sabe por quê? Para que eu e você possamos viver esse lugar de abundância, Canaã, nós precisamos aprender a confiar que na verdade esse lugar está nele. Não é fruto do meu e do seu trabalho. E Deus começou a trabalhar isso com eles. Só que o povo era acostumado a viver pelo que eles viam. Abra sua Bíblia em Números 21. Já estou encerrando, gente.
Números 21. Verso 6 diz assim: então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas. Por quê? Porque o povo estava murmurando. Me ajuda aí, fala para a pessoa do seu lado, cuidado com o que você fala. Isso aí pode atrair cobra, e a cobra pode te picar, e isso pode te matar. Mas vamos lá. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti, rogamos, pois que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Pastor, isso era um patuá? Não. Deus estava agindo com o povo partindo da mentalidade que eles tinham. Ah, é, pastor? É. Eles eram acostumados a caminhar por aquilo que eles viam. Se Deus falasse assim, ó, simplesmente olha para o céu, o povo ia questionar de novo: ah, eu não estou vendo nada que eu possa me apegar. Deus estava trabalhando com a mentalidade que eles tinham. Por isso que foi levantado. Só que tem um detalhe: o que Deus queria também era mudar o foco do povo. Que eles conseguissem pelo menos olhar para um lugar que não fosse o trabalho. Ali não era um trabalho deles. Escute. Existem coisas que Deus vai curar na sua vida, não são com seus esforços. Tudo que você precisa fazer é olhar para o lugar certo. E esse lugar não é mais uma cobra levantada, esse lugar é Cristo. Mas o que Deus estava fazendo aqui, porque eles estavam prestes a entrar à terra, era dizendo: peraí, a mentalidade deles precisa mudar, a visão deles precisa mudar, o foco deles precisa mudar. Infelizmente muitos deles não mudaram. Por isso que a Bíblia diz que eles não herdaram a terra, porque você não pode entrar num lugar novo com uma mentalidade velha. Você não pode desfrutar daquilo que Deus tem para você sobrenaturalmente falando, se você continuar vendo tudo de uma forma natural. E quando nós cremos naquilo que Deus diz, nós começamos a nos comportar, nós começamos a nos mover. Quando nós assumimos a igreja, nós começamos a ter alguns desejos, algumas visões, que era de uma igreja muito maior do que a gente tinha na época. Muito maior do que os recursos, aparentemente, que nós poderíamos ter. Deixa eu te falar uma coisa, cá para nós aqui. O valor que nós gastamos de reformas e investimento o ano passado aqui é muito maior do que o valor que tinha no caixa. E o caixa da igreja continua no mesmo lugar. Pastor, sabe por quê? Quando você consegue dar uma resposta para aquilo que Deus está fazendo e amplia o lugar, a mentalidade para que Ele faça, o fluir de Deus começa a acontecer. Só que você precisa receber a palavra que Deus deu e se comportar, responder, reagir de acordo com essa palavra. Isaías, último versículo, Isaías 54, verso 2, é um versículo conhecido.
54, verso 2. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estendas as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita, para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e reprovará cidades abandonadas. E repovoará, cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhado, jamais te sentirás humilhado, porque não ficarás constrangida. Em verdade, há de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. Viuvez. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Você foi alcançado por Cristo. Você foi transformado por Cristo para que você fosse uma resposta para o povo do Egito. Só que é importante que você entenda que Deus é muito grande para caber numa estrutura tão pequena. Como assim? O que Deus tem para você é tão grande que ainda não começou a se manifestar, porque você ainda continua com uma estrutura pequena. Se você quer ver o que é grande se manifestar em você, você precisa permitir com que a estrutura expanda. Sabe o que é interessante? Eu estive num sítio com a liderança uns final de semanas atrás, que eu nem lembro, já faz uns 2, eu acho, sei lá. Em frente a uma plantação de de cacto, né? De suculenta. E eu descobri mais uma coisa interessante. A suculenta, se você colocar ela num vaso maior, ela cresce. Quanto maior o vaso, mais ela cresce. Esses dias atrás eu falei a respeito da carpa, né? Se você colocar ela num aquário pequeno, ela fica pequena. Se você aumentar o aquário, ela aumenta o tamanho. Não é isso, Rogério? Escute. Tem coisa de Deus que só vai criar forma, vai começar a aumentar quando você começar a dar mais espaço para que isso aconteça. Quando você parar de murmurar e reclamar e começar a gastar suas forças e aumentar e alargar as tendas. Quando você parar de ficar só fazendo planos e dizendo Deus vai fazer e começar a se movimentar naquilo que Deus está fazendo hoje. Deus, eu quero ir para as nações. Tá bom, e qual é a resposta que você está dando para o seu vizinho? Para o seu bairro? Para a sua cidade? Pastor, eu quero pregar em outras nações. Não tem coragem nem de vir no culto de quarta. Não tem compromisso nem com a sua igreja. Você vai ter compromisso com quem, gente? Pastor, o que você está falando? Enquanto a nossa mentalidade for pequenininha, Deus vai continuar levantando cobrinha para você olhar para lá, só para você não morrer. Agora, quando a sua mentalidade começar a expandir, a sua tenda começar a largar, os milagres vão começar a acontecer. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. Escute, eu quero liberar uma palavra profética. Pessoas que entraram aqui vivendo de aluguel, vivendo de favor, em poucos meses vão construir sua casa, vão conquistar o seu apartamento. Pastor, não faz sentido. Não importa. Se mantenha na palavra que Deus te deu. Tem coisas que não faz sentido. Uma senhora como a dona Regina, posso falar a idade da senhora? Quantos anos a senhora tem? 62, dona Regina. Dona Regina foi lá e comprou um carro, está fazendo a reciclagem da habilitação, disse que vai dirigir. Pastor, tá ali, gente. Eu quero ver você ter mais vigor do que ela. Todo dia acorda de manhã, vai para a academia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você está onde você está porque você decidiu estar aí.
quando você decidir sair daí, quando você se posicionar e crer naquilo que Deus tem, tudo vai mudar. Porque a palavra de Deus não falta para isso. Falta você crer naquilo que Ele diz. Pastor, tem tempo para isso? Não sei. Quantos anos você tem? Ela tem 62. Ah, pastor, eu já estou velho, tem 35 anos de tirar a habilitação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sacode a poeira. Vai lá. Pastor, mas eu não tenho carro. Escute, comece com a habilitação, que Deus vai te dar o carro. Estenda, aumente, alargue a sua tenda, para que Deus possa fazer o que Ele tem que fazer. Enquanto nós continuarmos falando, ah não, esse lugar tá bom, vou ficar aqui, né? Rapaz, olha que legal. Deixa eu te falar uma coisa. Comprei o terreno em registro, construí lá. Com o valor do aluguel de lá que eu deixei alugado, parte disso eu pago o terreno que eu comprei em Itapevi. E aí, já foi bênção ou não? Escute, fui para lá responder aquilo que Deus tinha para mim. O que Deus fez lá me trouxe uma resposta para aquilo que Deus tem para fazer aqui. Eu tinha uma moto que estava me dando uma dor de cabeça danada esse tempo atrás. Apareceu um terreno para eu dar de entrada da moto. Eu já mandei a moto também, comprei outro terreno. Pastor, o que isso quer dizer? Se você não estiver disposto a largar sua tenda, se você continuar com a mesma mentalidade, se você continuar pensando da mesma forma, se você continuar querendo viver no mesmo espacinho, Deus não pode fazer, porque Ele é grande demais, Ele não cabe nesse lugar. Alguém conhece? Eu já vou encerrar, gente. Agora de verdade. Os músicos vêm para não parecer que é mentira, gente. Vem. Alguém conhece um cachorro chamado, uma raça chamada Rottweiler? Hein? Conhece? Eu não sei se o Pinscher tem mistura dele ou ele tem mistura do Pinscher. Eu sei que alguma ligação eles têm. Eu soube que aquele cachorro foi criado em laboratório. E estudando um pouco sobre ele, sabe o que eu descobri? Ele começa a crescer e chega numa certa idade. A mente dele, o cérebro dele começa a se tornar tão grande que a caixa, o crânio dele não suporta. E ele começa a ter fortes dores de cabeça. É por isso que justifica alguns ataques que eles fazem às vezes aos donos e etc. Porque o cérebro deles crescem demais para o crânio que é pequeno. Escute, sabe por que tem coisa que Deus ainda não fez na sua cabeça? Sabe por que Deus ainda não me manifestou algumas coisas? Porque se Ele fizer vai te dar dor de cabeça. Pior se você quiser sair mordendo todo mundo. Pastor, você está me chamando de cachorro? Não, perdão, não é isso. É um exemplo que eu estou dando. Deus não vai te dar um cérebro grande. Deus não vai te dar algo tão grande que não caiba dentro de uma estrutura. Escute, o que eu vou te dizer é profético. Quando eu falo isso é porque Deus está me esticando também. Deus está alargando a minha estrutura. Gente, vocês acham que é fácil assumir algumas responsabilidades? Vocês acham que é fácil hoje alguém como eu, trabalhando fora, com as responsabilidades que eu tenho como gerente de uma empresa, assumir uma igreja? É fácil. Eu não podia falar eu passo ou repasso. Mas escute, quando Deus te chama não tem para onde fugir. Ah, puxa vida, olha só como Deus tem abençoado a vida do pastor. Fique tranquilo, só se coloque no propósito que Ele tem muito mais para fazer na sua vida. O meio que Ele vai usar, não importa. Não importa.
Não me importa. Não, pastor, isso é tudo porque o senhor agora é o pastor sênior. Para mim isso não importa. Eu só quero dar uma resposta para aquilo que Cristo me chamou. O importante é que nós entendamos isso e estejamos dispostos. Só que quando você está exatamente no lugar que Deus quer, e você alarga a sua tenda, Deus começa a fazer coisas muito maiores do que você imaginava. E aí muita coisa que tem acontecido que eu nem imaginava. Tem coisas que são desafiadoras. Alguém sabe quanto que é o aluguel desse lugar? Levanta a mão, só para me saber. Alguém sabe? Não, só para me saber, alguém sabe? Pode levantar, sem problema, pode levantar. Gente, o aluguel desse lugar é quase 11 mil reais. Queria assumir uma dessa? Alguém queria assumir uma dessa? Pastor, por quê? Porque todo mundo pode olhar e falar, isso aqui é fácil. Escute. O que eu decidi fazer não foi porque era confortável, mas era porque Deus tinha uma palavra para mim. Escute. Nem sempre o que Deus te diz vai te levar para um lugar confortável, ou melhor, sempre vai te levar para um lugar desafiador, porque esse lugar é para te esticar. Eu não sei dizer exatamente hoje como está, esses dias eu não falei com ele. Mas existe alguém em nosso meio, acredito que isso não fere em nada, que tomou um posicionamento de fé. E eu tive o prazer de ir junto com o pastor Marcelo, conhecer a estrutura dele, que foi o Manuel. Vocês estão vendo aquele tijolinho que está na entrada ali, que tem no podcast? Foi ele que semeou. Pastor, o que é isso? Ele fabrica isso. E um dia ele falou, pastor, alugamos um lugar. Nós fomos lá. É um baita de um galpão, gente. Aí talvez se você, com uma mentalidade pequena, fosse lá, você ia falar, nossa, está começando. Por que tudo isso? Sabe por quê? Você se move baseado na fé e na visão que você tem. Está fluindo lá, Manuel? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te deu uma palavra, mergulhe nela, por mais que não faz sentido. Toda flecha, antes de ser lançada para o alvo, ela é puxada para trás. Quanto mais puxada para trás, mais longe ela vai chegar. Só tem um detalhe, talvez você está sentindo no momento que você está sendo puxado para trás. Pastor, credo, parece que eu estou andando para trás. Ei, não fica triste não. Isso significa que você já está no arco, você já saiu da aljava. Aguenta mais um pouquinho, deixa ele te esticar mais. Pastor, por que está demorando tanto? Porque o lugar que Deus quer te levar é muito mais longe. Só se permita ser tratado, ensinado e transformado. E permita com que Ele coloque essa verdade. Escute, deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem para fazer nesse lugar é através de vocês. A resposta que Deus vai dar para essa cidade, para esses bairros, para essa nação, é através de vocês. Pastor, está confortável aqui, se prepara. Porque ele está dizendo, ei, eu estou ouvindo o clamor de um povo. Cuidado com esse negocinho de orar, viu? Porque é nessas horas que ele diz, ei, tem um povo que está clamando. Tem um povo que está clamando. E eu vou levar você lá. Se coloque de pé. Ah, pastor,
É meio complicado, pode ser. Pastor, essas casas de milagre, a gente está num desafio danado. Fica tranquilo, está tudo certo. Como assim? A gente está onde nós deveríamos estar. Na casa de quem não conhece a Cristo. Pastor, por que a gente não tinha problema antes? Ia pregar para crente, velho. Deixa eu falar uma coisa para você, persevera. Continua lá. Ei. É lá no Egito que Deus quer trazer palavra de vida, de liberdade, é porque lá estão os cativos. Meu irmão, para de perder tempo. Deixa Deus te esticar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus nessa noite. Diante do que Ele te falou, fale com Ele. Rei do meu ser, Consolador, meu maior prazer é viver imerso em você. Não visitas, tu habitas para sempre em meu ser. Sou tua casa, tua morada, tua eterna habitação. Então flui em mim como rio de águas vivas. Manifesta tua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Consolador, Rei do meu ser, Consolador, meu maior prazer é viver imerso em você. Para sempre em meu ser. Sou tua casa, tua morada, tua eterna habitação. Então flui em mim como rio de águas vivas. Manifesta A glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Talvez Moisés já tinha a casinha dele, tinha as ovelhas dele, tinha as estruturas dele. E Deus disse: deixa tudo aí. Ei, o lugar que Deus quer te levar vai exigir que você abra mão das estruturas. Mas o que Ele tem para você é muito maior.
Eu queria convidar você a vir aqui na frente para nós adorarmos juntos. Pastor, pelo quê? Vamos adorar juntos. Vem aqui na frente, vamos adorar a Deus juntos. Pastor, como o quê? Como uma resposta para aquilo que Deus quer fazer. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, fica à vontade. Agora, o que eu peço é que o Espírito Santo nos toque de uma forma diferente nessa manhã. Que nessa manhã o Espírito Santo te toque de uma forma peculiar. Eu oro para que o rio de Deus possa passar pelas mentalidades, pelas estruturas nessa noite. Possa quebrar tudo, os planos, os projetos. Que só reste a vontade de Deus. Há muitos anos Deus disse para você que você ia ser um pastor e uma pastora, mas você nunca exerceu isso. Deus te trouxe aqui porque Ele vai te fazer viver o pastorado. Por isso Deus está colocando o amor pelos perdidos no seu coração. Existem coisas que estão sendo despertadas dentro de você. E Deus quer que você seja uma resposta. Deixa Ele te esticar, vamos. Abre mão desse lugar cômodo. Mas pastor, vai mexer com o meu cotidiano, vai mexer com a minha agenda. Não importa. Nós precisamos estar na agenda dos céus, respondendo o chamado dEle. Esse lugar é um lugar de delícias. É ali que você vai se sentir muito bem. É ali que você vai se sentir pleno. Pastor, eu estou insatisfeito, eu estou vazio. É só em Cristo. É só quando você está nele que você vai se sentir pleno. Vamos, diga isso a Ele. Diga: Jesus, eu quero ser uma resposta. Alarga a minha tenda, muda a minha mentalidade. Espírito Santo. De águas vivas, manifesta sua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Passar, haverá vida, haverá cura. Por onde o rio passar, haverá vida, haverá cura. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, haverá vida, haverá cura. Por onde o rio passar, haverá vida, haverá cura. Manifesta sua glória,
queria que você que está aqui na frente procurasse alguém aqui mesmo e orasse junto com essa pessoa. Quem estiver ajoelhado, você pode ir até ela. Pessoas que estão aqui na frente mesmo. E deixa o Espírito fluir. Você que está no seu lugar também fica à vontade. Se você quiser orar com alguém, fica à vontade. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Existe uma presença de Deus fluindo neste lugar. Existe uma presença de Deus fluindo. Existe uma presença de Deus. Vamos, deixa esse rio fluir. Deixa a correnteza aumentar. A ponto que você não consiga mais nadar. Esse rio é a vontade de Deus. Para de lutar contra a vontade de Deus. Você está perdendo tempo. Para. Deixa a correnteza te levar. Rachode calabababa, sode calabá. Sude calabalaba, sude calabababa. Haverá vida, haverá cura, por onde o rio passar, haverá vida, haverá cura. Deixa o rio de Deus fluir. Não se disperse. Tem uma presença tão gostosa fluindo aqui. Deus está se revelando de uma forma tão linda para algumas pessoas hoje. Remasso de cotere balabacho de catalá. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Nós já vamos encerrar, fica tranquilo. Deixa Ele tirar desse lugar você que você não consegue acreditar em mais nada. Pastor, mas tanta coisa já aconteceu. Eu me frustrei. Eu já tenho tantos anos de cristianismo, sabe? Eu estou tendo dificuldade de acreditar em algumas coisas. Deixa Deus te tirar desse lugar. Deixa Deus te tirar daí. O xarabaço de calabababachá. Sei que estás aqui.
aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Com teu amor, enche-me com teu amor, Sua glória sobre mim transforma-me com teu amor, enche águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do seu amor, do seu amor. Vamos, mergulhe. Quem escolhe a intensidade desse mergulho é você. Vamos, seja intenso, seja proposital. Vamos, ele só precisa de uma pequena chama para que pegue fogo, para que se incendeie, para que se incendiem povos, para que se
nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos. Ah! Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor com o melhor que você puder. Glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Poderoso, sublime, majestoso. Ninguém se compara a ti. Poderoso, majestoso. Aleluia! Oh! Glória a Deus. Antes de você sentar, dê um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. Diga para ela: o Egito te espera. Deus é bom.